2, irmãos, abram aí. Tem por título a santificação na prática. No sermão passado, nós fomos chamados à santificação. Mas há um espaço daquilo que nós chamamos de conceito bíblico, né? Ensinamento bíblico, teologia bíblica, para de fato viver isso na prática. Então, o verso anterior, que foi o verso que nós trabalhamos, a parte B do verso 19 até o verso 21, foi dado a nós, naquele segundo ponto, a responsabilidade do homem. E aí nós vimos que a responsabilidade era, a parte B do verso 19 era afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E aí ele trouxe uma ilustração no verso 20, no verso 21, ele trouxe uma aplicação. E a gente entendeu, pelo menos é isso que eu queria que os irmãos entendessem. E foi até falado aqui na nossa EBD, que sempre está tendo conexão. E hoje, de novo, o irmão Felipe falou coisas na nossa EBD que tem link aqui com o que eu vou falar, certo? E aí nós aprendemos. Deus é soberano, Deus sabe tudo que vai acontecer, mas isso não tira, não anula a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade foi, fuja. Para quê? Para que você seja vaso de honra, reconhecido como vaso de honra e não de desonra. Aí agora o nosso texto de hoje vai dizer na prática como é que a gente vive isso, como é esse afastar. Como é esse afastar? Pronto. Vamos ler o texto? Verso 22, só o verso 22. E daqui saem os nossos 2 pontos aqui do sermão de hoje. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo aqui, ó. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez pelo privilégio de ter a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Ser conosco agora, Senhor, nos ajuda a compreender, a nos aprofundar nas verdades, na prática de viver uma vida de santificação para contigo, Pai. Para que assim sejamos testemunhas fiéis em meio ao mundo caído. Para que assim sejamos luz em meio ao mundo das trevas. Nos faz compreender, Deus, que a força para vivermos, da qual a Tua palavra nos cobra a viver, vem de Ti. O que nós precisamos é nos render à ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te rogo, eu te agradeço. Amém. Como é a divisão do texto aí, irmãos? Ó. É simples. São 2 ordens aí, ó. A primeira é fuja. E a segunda é siga. São 2 ordens. 2 imperativos aí. Então aqui, o que Paulo vai dizer, aquilo que eu comecei a introduzir aqui. Que a palavra de Deus não é só palavra, não é só um conceito. Ela é um chamado para a gente viver. Diariamente é ela, na nossa vida. No nosso cotidiano. Eu não sei se você já parou e pensou assim, por que eu venho à igreja todo domingo? Para que eu venho todo domingo? Quarta-feira, discipulado, seja com jovens, seja o discipulado ali, a reunião das mulheres. Por que eu venho? Para que eu venho? A resposta a gente sabe, só que a gente não pensa, a gente não medita. Para viver a santidade que nos é ensinada, para que aquilo que entrou nas nossas mentes não fique só em conceitos, só em conhecimento armazenado, guardado, mas vivido. E aqui, Paulo instrui Timóteo e não vai apresentar ideias que não se pode viver. Ideias abstratas. Mas algo real.
Por que eu digo isso? Por esses dois verbos aqui, que estão aqui, que são fortes, são diretos. Foge e segue. É Paulo querendo dizer assim, ó, santificação é movimento, é ação. Ação sobre o quê? Afastar-se do mal e aproximar-se do bem. É negar e obedecer. É renunciar e buscar. Guarde bem isso que eu estou dizendo. Santificação é movimento, é ação, é atitude, é prática. De afastar-se do mal, aproximar-se do bem. Negar, obedecer, renunciar e buscar. Com isso que eu estou falando, olhe para o verso, se não é isso que o verso está dizendo. Fuja. Afaste-se do mal. Aí ele diz, segue, aproxime-se do bem. E ele dá nome lá, do que é o bem. Negue o mal. Obedeça o bem. Obedeça as diretrizes, os passos, que ele vai dizer aqui. Renuncie às paixões, os desejos que levam a pecar. Busque o amor, a fé. É isso que ele está dizendo aqui. Então veja bem, irmãos. Paulo está sendo bem claro e direto. E é sempre bom lembrar os irmãos. Eu não sei como é que está a sua vida. Não sei. Mas eu não vou comparar com a minha e não vou comparar a de você com a pessoa que está do seu lado. Eu vou comparar com a de Timóteo e com desse pessoal aqui, desse tempo aqui, primeiro século. A vida deles não está boa. Estão sofrendo perseguições. Certamente muitos que estão ouvindo isso aqui, que Paulo está escrevendo para Timóteo, e Timóteo vai falar, deve ter perdido o emprego, deve ter perdido a mãe ou o pai, ou a esposa ou o esposo, o filho ou a filha, os bens. E Paulo, não é que ele seja ignorante acerca dessas coisas, mas lembre-se, irmãos, lembre-se. Paulo vai morrer, ele sabe. Quando ele escreve essa carta, ele sabe que o espera é a morte. Mas nunca esqueça, tá, irmãos? Por mais que morte seja algo terrível, por mais que perseguição seja algo que não desejo para ninguém, nem quero, para mim nem para você, ela é real, ela existe, mas Paulo não menospreza essas coisas. Pelo contrário, Paulo sabe que essas coisas são reais. E só existe uma maneira de viver essas dificuldades menos sofríveis, se você caminhar em santificação. Então, eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui. Paulo não está chegando em uma igreja que a maioria das pessoas tem seu emprego, tem sua casa, está comendo as 3 refeições diárias, está tudo bem. Não. Como eu disse, é uma tragédia. Mas Paulo não prega outra coisa a não ser seja um obreiro aprovado. Maneje bem a palavra, independente das circunstâncias. Saiba ouvir. Tenha discernimento. Saiba falar. Saiba entrar e saiba sair. Saiba se afastar. E agora ele vai dizer, que parece estar dizendo a mesma coisa, mas não está. Ele diz agora, fuja. É uma ordem. Fuja. Olhe para o verso aí. A palavra fugir está associada a paixões da mocidade. Mas antes que eu fale o que é isso, paixões da mocidade, vamos gastar um tempinho aqui nessa palavra fugir, que implica ação imediata, radical, inteligente. Paulo não diz, meus irmãos, negocie, debata, resista um pouco, pense, analise. Não. Ele diz, fuja. Por isso que eu quero demorar um pouquinho aqui, para quando chegar nas paixões, a gente entender o que é, para a gente não brincar. A palavra que está associada a ela é fuja. Não existe crente na perspectiva de fugir do pecado ou de qualquer coisa que afronta Deus, ser reconhecido como covarde e frouxo. Pelo contrário. Salomão já disse que o sábio, ele olha e ele desvia. Ele é prudente.
O verbo aqui dá a ideia de escapar rapidamente, evitar, fugir do perigo. Ou seja, não é apenas resistir, mas tomar distância imediata de algo que ameaça a pureza espiritual. Paulo usa essa mesma palavra, fugir, em 1 Timóteo, que nós vamos lá daqui a pouco, 1 Timóteo, e também em 1 Coríntios, capítulo 6, 18, quando ele liga a fugir da impureza, mostrando que certas tentações não devem ser enfrentadas, mas evitadas. Sabe? Que às vezes o crente, às vezes ele pensa isso, e às vezes alguém mede ele, a santidade dele, pelo perigo que ele corre. Tipo assim, paz, eu trabalho, eu sou casado, mas quando dá o horário de ir embora, eu não tenho problema nenhum de dar carona para mulheres solteiras ou mulheres casadas. Porque eu tenho o Espírito Santo em mim, eu sou forte, eu alimento o meu espírito, eu não sou dado à carne. Aí, para algumas pessoas, esse sujeito é um sujeito forte. É um sujeito, como é que eu posso dizer, preparado. Mas, segundo a Bíblia, não. Ele é arrogante e soberbo. Por que eu uso essa implicação do homem? Porque é uma das tentações que mais derruba o homem, né? O adultério e outras coisas mais. E as mulheres aplicam outras coisas. O ponto aqui é que Paulo começa a chamar a atenção que a gente não deve brincar com o pecado. Em hipótese alguma. Quando eu me sinto forte, aí eu posso lidar com o pecado. Quando eu me sinto fraco, não existe isso. Você não sabe até onde é a sua força, até onde é a sua maturidade. Então, o melhor é evitar das coisas mínimas às coisas maiores. Até porque as maiores, quando se trata de pecado, elas vão aparecer sem importância, mínimas. É assim que Satanás age, na espreita. Então, meus irmãos, deve-se dar valor ao que Paulo está dizendo aqui. Fuja. Fuja. Aqui é ação urgente, ativa. O cristão deve reconhecer o perigo e afastar-se dele sem hesitar. Timóteo deveria fugir das paixões da mocidade. Aí a pergunta é covardia? Na Bíblia, fugir não é covardia. Porque se fosse, não estaria aqui. Não se cita covarde. Não se cita covarde. Quando se trata de pecado, deixa o mundo chamar você de covarde. Deixa aquele crente que acha que é espiritual, que acha que é maduro, chamar você de covarde. Se você é casado, não dê carona. A mulher casada ou a mulher solteira. Lógico, irmão, salva exceção, né? Uma urgência, a mulher está passando mal, aí tudo bem. Estou falando no cotidiano. Não brinque com essas coisas. Mulheres, muito menos. Peguem carona. E aplique a tudo. Aplique a tudo. José é um exemplo, fugiu da tentação. Mas a pergunta é, o que seria então essas paixões da mocidade? Quando a gente lê o verso aqui, a ideia que vem a priori é que essas paixões está ligada a desejos, prazeres de cunhos sexuais. Mas, na verdade, tem essa implicação. Mas não é isso. Os irmãos, lembra que desde o verso 16, ou melhor dizendo, verso 14, até chegar a esse aqui, não tem nenhum tipo de exortação direcionada a essa percepção de algo sexual. Olha aí. Lembre de todas as coisas, verso 14, dê testemunho solene. Verso 15, procura apresentar-te a Deus. Evite, verso 16, falatórios profanos. O que chega perto aqui é relatórios profanos, né? Que pode ser alguma palavra, né, de cunho sexual, né? Mas evite igualmente aqueles que se entregam, isso avançarão cada vez mais para a impiedade. Talvez impiedade implique também. Mas é claro que aqui o contexto não traz nada explícito. Para quando a gente chegar aqui, agora, e ler isso aqui, no verso 22,
fuja das paixões da mocidade, a gente achar que é somente coisas sexuais. Mas não é somente. É muito mais profundo. Por que se entende assim? É quando a gente vai ver essa palavrinha, que na minha versão está traduzida por paixões. Na verdade, essa palavra, ela dá a ideia de desejo intenso. Desejo intenso, anseio ardente. Traz essa conotação, certo? Desejo ardente. Beleza. Aí, a gente sempre tem que olhar o contexto. Paulo, eu queria entender melhor isso aqui. Aí Paulo leva a gente lá para 1 Timóteo. Volta lá. 1 Timóteo. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Vai aparecer as duas expressões de novo. Se alguém achar aí, me diz. Eu coloquei aqui, mas desapareceu. E me fugiu agora da mente. Pronto. É isso mesmo. 6:11. Que está no contexto de quê? Do verso 3 até o 10. Certo? Aí o que é que ele diz no verso 11? Ó? Mas você, ele chama Timóteo de homem de Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Aí ele vai usar quase o mesmo linguajar do siga, que é o nosso segundo ponto. Ó. Ele vai dizer, ó, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Aí você pensa, então peraí, Paulo, escritor das duas cartas, 1ª e 2ª Timóteo. Aí você está na segunda epístola dele, aí você vê a palavra fuja, paixões da mocidade. Aí você olha para a primeira carta dele, que foi escrita mais ou menos 2 anos antes da segunda. E Paulo usa essa mesma palavra, as duas mesmas palavras. E ele chama de homem de Deus. Aí não tem como a gente não olhar para trás e ver o que é que Paulo está advertindo a Timóteo. Aí faça esse exercício, eu não vou ler. Eu só quero que você olhe do verso 3, eu vou falando algumas coisas e ver se seus olhos pegam. Capítulo 6, a partir do verso 3. Paulo vai chamar a atenção para que ele observe a doutrina direito. Não está logo no comecinho, ó, se alguém ensina outra doutrina, ó, escutar, ó. Mesmo contexto lá. Depois, ele vai chegar no verso 4 e vai dizer, e vai chamar esse, que é orgulhoso e não entende nada, mas tem o quê? O desejo, paixão. É a mesma palavrinha lá, ó. Desejo. Doentio por discussões e briga a respeito de palavras. Aí ele continua, depois no verso 6, ele vai dizer assim, ó, que esses que pregam um ensino errado, né, que tem um desejo doentio, eles olham para a palavra e veem ela como um lucro. Lucro. Aí então, ó, ganância. Presta atenção, ganância. Verso 9. Eles querem ficar ricos. Verso 10. Eles amam o dinheiro. Aí chega o verso 11. Tu, porém, foge dessas coisas. Em resumo, se eu fosse resumir em uma palavra o que seriam essas paixões que Paulo está falando, baseado aqui, seria, meus irmãos, ambição. Ambição. Foi dito aqui hoje. Ambição ligada a Judas.
ambição. Então, quando Paulo está escrevendo 2 Timóteo e diz isso aqui, ó, fuja das paixões da mocidade, Paulo não está falando somente, tenha cuidado com a sua vida sexual. Paulo está dizendo assim, Timóteo, cuidado com a ambição. Porque a ambição, ela se aplica a tudo. O desejo por prazer, prostituição é uma ambição. O desejo por dinheiro, o desejo por fama, o desejo por status, o desejo por riqueza. Tudo é ambição. Desejo intenso. Uma pessoa que tem ambição, ela tem um desejo intenso, ela tem um anseio ardente. Aí eu fui buscar a definição de ambição no dicionário Aurélio. Ele vai dizer o seguinte: ambição, desejo intenso de alcançar algum objetivo, geralmente relacionado a sucesso, poder, prestígio, riqueza ou conhecimento. Pode ser neutro. Ambição saudável, desejo legítimo de progresso ou realização. Ambição negativa, desejo desmedido, egoísta ou destrutivo para alcançar algo. Aí na Bíblia, segundo a Bíblia, ambição não é descrita principalmente como palavra técnica, mas como um conceito expresso através de termos. Como é que a Bíblia define ambição? Ambição na Bíblia está sempre ligado à cobiça, à avareza, à vaidade, à soberba, à glória, à vanglória, à ambição, partidarismo. Então, Paulo adverte aqui a Timóteo a fugir desses desejos, porque eles minam o caráter e desviam o foco da missão espiritual. Aí perceba, dentro dessas definições, e você olha para um contexto da nossa passagem, se não está aqui, aqueles que queriam trazer novas revelações de Deus, existia uma ambição ali da parte deles. Eu tenho a verdade, eu falo bem, eu chamo a atenção. Olha se não está tudo aqui. Desejo que brota de um coração impulsivo e carente de maturidade. Desejos centrados no prazer imediato, conhecimento rápido, poder, influência, ascensão pessoal. Isso tudo são características que outro apóstolo nomeou. Eu costumo, sempre que eu falo nele, eu digo tripé, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nada mais é do que ambição. Ambição por posição, ambição por ter, ambição por ser reconhecido. E veja se não foi exatamente isso onde Cristo, levado pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado pelo diabo. O diabo, quando chega diante de Jesus no deserto, usando o parafraseado aqui de Timóteo, e dentro do contexto da qual eu sustento, que os desejos aqui, as paixões aqui, são a ambição, o que Satanás queria é que Deus se sentisse ambicioso. Deseje. Olhe, faça isso. Faça aquilo, e eu te dou isso. Pula daí e dá ordem. O ambicioso, ele quer estar no centro. O ambicioso, ele quer ser o centro. E Paulo está dizendo para Timóteo, e está dizendo para nós aqui, fugir disso aí. Essa é a conexão exatamente quando ele fala em 1 Timóteo. Homem de Deus, foge disso. Aqui todos vocês têm espelho em casa, não tem espelho em casa? Às vezes eu gosto de fazer perguntas para mim olhando para o espelho. Mas dificilmente a gente faz essa pergunta. Espelho, espelho meu. Eu sou uma pessoa ambiciosa? Você já fez essa pergunta? Eu sou uma pessoa ambiciosa? Talvez você nunca fez, porque talvez a implicação que você acha que ser ambicioso é a que é mais conhecida, né?
A pessoa que mata alguém para ter alguma coisa. E aí, às vezes, você acha que não. Mas por que essa palavra está aqui? Por que Paulo está chamando a atenção de Timóteo em dizer, fuja? E perceba, a palavra desejo está aí, irmãos. Se tem uma coisa que a gente mais luta, é com os nossos desejos. 99,99 das nossas frustrações são porque os nossos desejos não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e aonde a gente quer. Não é não? Então, desejar é algo importantíssimo. Por isso, quando mesmo Paulo escreve lá Romanos, ele deixa lá no capítulo 12, né? Apresentei os vossos corpos vivos, né? Um culto ao Senhor, para que a gente experimente, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que não é desregulada, que é perfeita, boa e agradável. A nossa vontade, por mais que a gente pense o melhor, ela nunca vai ser boa, perfeita e agradável. Ela só será se ela coincidir com a vontade de Deus. Aqui no texto, a vontade de Deus é: pregue a minha palavra, viva a minha palavra, se santifique, não murmure, não se desvie, confie. Lembre-se, o contexto deles é de perseguição. A maioria desse pessoal aqui que ouviu essas cartas aqui morreram. Bem diferente de nós aqui. Mas se para eles era necessário, no tempo que eles viviam, quanto mais o nosso, que a gente é embriagado. Veja, a tradução principal, a definição principal do dicionário Aurélio, é que ela é boa ambição. Hoje a gente está, assim, massificado de pessoas na internet contando seu testemunho, que era pobre e virou milionário, bilionário. E vez por outra a gente escuta essa palavra. A pessoa tem que ambicionar, tem que ter ambição. Aí eles dizem assim, mas no bom sentido. Não tem ambição no bom sentido, meus irmãos. Não tem. Ambição é desejo. Esse desejo só pode ser bom se partir da vontade de Deus. Qualquer coisa fora da vontade de Deus, guarde bem isso, irmãos. Qualquer coisa fora da vontade de Deus é ambição. É você estar querendo algo que você julga que é melhor do que Deus, por mais que você não tenha consciência disso. Entendeu? Aí vem a pergunta, meus irmãos. Então, quando o desejo se torna ambição? Então, pronto. Eu vou usar aqui critérios bíblicos para dizer para os irmãos aqui e você pensar e não ser mais inocente acerca dessas verdades aqui. Pastor, eu tenho um desejo. Você está vivo. É para desejar mesmo. Mas desejar a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Então, quando o desejo se torna ambição? Então, vamos lá. Quando o seu desejo deixa de ser submisso a Deus. A ambição diz, eu quero, eu preciso, eu insisto, custe o que custar. Aí aqui muitos vão dizer assim, não, mas estou perseverando. A gente é craque, meus irmãos, para querer fundamentar biblicamente as nossas ambições. Eu insisto, a gente usa outro texto, de outro contexto, para validar o nosso. Quando o desejo domina o coração. 1 Timóteo 6,10. Amar o dinheiro. O problema é o dinheiro? Não, é amar. Tornou ídolo. Aí tem gente que ama casa, tem gente que ama carro, tem gente que ama filho. Num amor ambicioso. Não é? Tem gente que ama roupa. Tem gente que ama um monte de coisa. Que é ídolo dele. Quando compromete a pureza do coração. Ansiedade, comparação, irritação, perda de paz. Se aquilo que você está desejando está te deixando muito ansioso, e você fica todo tempo comparando,
E quando a gente compara, a gente sempre ganha. Quando a gente compara. Mas isso aí era para acontecer era comigo, não com ele. A gente sempre ganha. Eu nunca ouvi de ninguém assim, rapaz, isso aqui aconteceu comigo, não era para acontecer comigo, não. Era para ter sido com o irmão ali. Quando isso acontece, a gente entende que é uma... Tá falando só de boca. Mais um aqui, ó. Quando exige desobedecer ou negligenciar princípios. Princípios. Existem muitos princípios para a vida de um cristão. O cristão que é cristão, ele não pode passar a semana todinha sem ler a Bíblia, sem meditar. Ele não pode passar o mês todinho, se ele é crente, vir só uma vez no mês. E a justificativa dele é o meu trabalho, que puxa muito de mim. Até onde eu sei, meus irmãos, até onde eu sei. Ou você trabalha um expediente ou um meio expediente. E um expediente vai de 8 até quanto? Quem trabalha aí? De 8 até? 8 até 17. Não, pastor, mas tem hora extra. Mas hora extra é hora extra. Ah, tem um segundo emprego. Segundo emprego é segundo emprego. Aí não pode ter? Pode. Se você conseguir manter os princípios bíblicos. Porque, meus irmãos, é uma matemática que, se somar, vai dar errado. Entendeu? Vai dar errado. Não tem como. Você tirar mais do que o tempo suficiente de trabalhar para trabalhar e não trabalhar o seu espiritual. Vai chegar uma hora que essa conta aí vai quebrar. Por quê? Porque vai afastar você das virtudes que Paulo manda seguir no verso seguinte. Você não vai poder fazer as outras. Quando gira em torno do ego e não do propósito. Quando sua alegria depende disso. Então, meus irmãos, está aqui. Teria muito mais para dizer quando o nosso desejo está virando paixões. Desejo intenso, ardente. A última aqui diz, quando sua alegria depende disso. É um tipo de ilustração que a gente faz, que às vezes é até inútil de dizer, né? Mas é sempre bom fazer. Então, todos vocês que estão aqui, os que têm casa, os que têm carro, os que têm emprego. Se você perdesse o seu carro, o seu emprego, perdesse tudo, a sua alegria de existência. Por que eu digo de existência? De viver, porque se você perde a alegria de viver, como é que você vai ter a alegria de louvar a Deus, de correr atrás das coisas, que é o segundo ponto aqui, a parte B do verso? Sabe, vez por outra eu me faço. Se eu perdesse isso, se eu perdesse aquilo. Às vezes eu venho no meu carro, no ar-condicionado, aí eu paro no sinal, aí eu olho de lado, aí eu vejo lá uma pessoa tentando vender alguma coisa, água de coco. Aqui na Mr. Hall tem até um rapaz que ele se veste de garçom, bota uma bandejinha. Já viram ele? Ele vai até você na bandejinha. Ele diz, caba macho, trabalhador. Eu digo, mas eu estou aqui, ele está ali, né? Senhor, será que eu te louvaria, eu te engrandeceria? Eu faria tudo que eu faço hoje se eu tivesse no lugar daquele cara. Às vezes eu faço essas percepções, sabe? Meu coração fica apertadinho, sabe? Não sei se você faz. Mas nosso desejo, meus irmãos, pode se tornar ambição por esses motivos. E aí eu pensando, e ultimamente, eu até já conversei com alguns irmãos, que há um crescimento, assim, muito grande, né? Que eu chamo de novo movimento financeiro. Eu até anotei aqui, tipo, ó, algum de vocês aqui, com certeza, já ouviu falar? Faz, né? Ó. CDBs, Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, mercado digital, renda passiva, trading. Isso é tudo maneiras de você aplicar dinheiro e ganhar mais dinheiro. Então, eu fiz até uma observação aqui, ó. Nenhum desses instrumentos é em si pecaminoso.
Mas, esse é o ponto, ó. Mas o coração pode transformá-los em armadilhas espirituais. Porque quando eu pego meu dinheirinho e aplico no CDB, eu estou com desejo. Quando eu pego meu dinheirinho e aplico no Tesouro Direto, eu estou com desejo. Quando eu aplico lá nos fundos imobiliários, eu estou com desejo. Ou não, irmãos? A gente está. Mas é uma linha muito tênue. Quando é que esse meu desejo deixa de ser desejo? Há risco? Há. O problema são esses investimentos? Não. Assim como lá, Paulo não condenou o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro, o desejo. Aí aqui eu trago algumas observações, que parecem com as outras, mas traz mais, um pouco. Quando é que eu sei que essas minhas aplicações que eu tenho, o desejo que eu tenho de gerar um lucro melhor, isso deixa de ser um desejo responsável, né? Porque, na verdade, são pessoas responsáveis, né? Pessoas que sabem administrar seu dinheiro, que buscam medidas para ter uma vida mais tranquila, mais segura. Mas há risco. Há risco. Então, uma pessoa que aplica seu dinheiro, a priori é uma pessoa responsável, é uma pessoa sábia. Mas ela precisa entender que corre risco. Qual o risco? Dessa sabedoria, essa responsabilidade virar um desejo intenso e tomar o seu coração de uma forma, como eu digo na primeira logo aqui, quando domina o coração. E quando é que eu sei que está dominando meu coração? Se a pessoa pensa mais em dinheiro do que em Deus, olha a cotação mais do que lê a Bíblia, acompanha o mercado financeiro mais do que ora. Se tiver algum irmão aqui na igreja que está desse jeito, a palavra é para você. Eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje, porque eu estou olhando meus vestimentos, porque deu um negócio aí, fulano falou um negócio aí, caiu, foi tudo, aí eu tinha louco. Se está assim, cuidado. Não é prudência, é escravidão isso aí. A Bíblia diz em Mateus 6:21, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, teu desejo, a tua vontade. Quando substitui a confiança em Deus pela confiança nas riquezas. O problema não é o investimento, mas achar que isso garante o futuro. Não garante, no sentido final da palavra, porque a gente pode ter todo o controle, toda a sabedoria, estudar todas esses meios de investimento, mas a gente não tem autonomia sobre a vida. A gente pode morrer. Eu lembro de um indivíduo que eu acompanho ele no YouTube, de carro. Eu acho legal, ele vai comprar o carro, ele explica o carro e faz alguns upgrades no carro e tal. Aí ele comprou um carro que não tem no Brasil, ele comprou na Alemanha. Um carro. Por uma importadora. E aí estava fazendo vários vídeos que o carro já estava vindo, aí mostrava o carro saindo da agência lá da Alemanha, indo para ser colocado no container, no navio lá no porto na Alemanha, aí depois chegando no Brasil, aí depois abrindo o container, tirando o carro de dentro e tal. E ele dizendo, vai ser legal demais quando esse carro estiver aqui e tal, aquela coisa toda. O cara que importou o carro para ele foi fazer uma tatuagem, morreu. Ele não contava com isso. Morreu. Resumindo a história, até hoje ele não recebeu o carro, porque os sócios que ficaram, o que morreu não passou a parte do valor do carro para os outros, aos outros quiseram que ele pagasse de novo o carro, e disse que não ia pagar, está na justiça, o carro está lá. Ele fez tudo direitinho, procurou, analisou, fez tudo direitinho, mas ele não contava com isso. Não ponha esperança, como diz Paulo em 1 Timóteo 6,17, não ponha esperança na instabilidade das riquezas. É impressionante como é que Paulo coloca. Instabilidade das riquezas, meus irmãos. Quando nasce de comparação de orgulho. Se o motivo é provar algo, competir, ostentar, mostrar capacidade, não ficar para trás, isso é soberba. Quando gera ansiedade e perda de paz.
A variação do mercado muda o humor. A perda temporária tira a paz, o celular virou ídolo. Isso é sintoma de ambição. Quando rouba tempo de devoção da família e do serviço cristão. Menos oração, menos comunhão, menos descanso, menos presença, menos generosidade, menos foco no reino de Deus. Aí isso não é mordomia, é idolatria. Paulo disse para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, 3 a 11, fuja destas coisas. De que? Desejar ficar rico, cobiça insaciável, amor ao dinheiro, arrogância, ambição. Tu, porém, foge disso. Fugir e abandonar esses desejos que não procedem do Pai, mas do mundo, como João vai dizer, 1 João 2,16. Fugir é a primeira resposta da santificação. Por isso, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Eu cito outro exemplo que eu vi. Que eu vi o começo e estou vendo o meio, eu já sei como é que vai terminar. Por outros que eu já vi. Um indivíduo que, de vez em quando, ele aparecia na minha timeline, tocando violão. Poucas visualizações, poucos seguidores. Aí um dia ele resolveu gravar um vídeo sobre como você amortizar, né, as suas parcelas, financiamento da Caixa Econômica. Ele foi muito feliz que ele conseguiu falar em pouco tempo como é que a pessoa deve fazer. Algumas pessoas não têm essa noção, né? Você faz o financiamento, normalmente, né? De casa, de muitos anos. Você pode pagar a primeira e pagar a última. A última, pagando de trás para frente, tira um monte de juro e a prestação fica bem pequenininha. Pouca gente sabe disso, não é? Aí tem gente, quando recebe um dinheirinho, vai lá e paga logo 10 antecipada, em vez dele pagar a primeira e 9 de lá para cá. E ele deu uma explicação lá. Aí esse vídeo dele bombou. Agora ele está mestre em dizer. E eu olho para ele hoje, eu olho o mau exemplo que Paulo chama aqui. Ele está tão de um jeito, tão econômico com o dinheiro, que às vezes o que ele diz, ele acha que é vantagem, mas eu penso que ele está perdendo o prazer da vida, da família, entendeu? Com tudo que ele está dizendo. Então é uma linha muito tênue, meus irmãos. A Bíblia não manda a gente ajudar vagabundo, a olhar para... Pelo contrário, a Bíblia diz que vai ter com a formiga ao preguiçoso. Mas a Bíblia manda a gente ser generoso. Ser generoso. É uma ordem do Senhor, ser generoso. E o mundo não ensina isso. O mundo não manda fugir disso, manda se abraçar com isso. É aquilo, sou eu e depois de mim sou eu de novo. E aí vem uma palavra dessa. E quando você olha o contexto, Paulo não está chamando a atenção de Timóteo somente para que ele tenha cuidado com a sua vida sexual, porque ele era um jovem. Mas com todas essas coisas, a cobiça, o desejo. Mas por que, pastor, que tu diz isso? Pelo contexto. As mesmas palavras, as mesmas expressões, dirigidas à mesma igreja, em tempos diferentes. Então, era um problema naquela época, é um problema hoje. A gente não saber discernir até onde vai o meu desejo e que o meu desejo, de fato, não é uma paixão, não é uma arritmia, não é um desejo frenético por alguma coisa. E nós deveríamos saber, quando falo essas coisas, você deveria pensar, como é que eu estou? Como é que eu lido com isso aqui que o pastor está falando? Como é que eu lido com dinheiro? Com as minhas vontades? Será que eu vivo dentro da vontade de Deus ou dentro da minha vontade? E se perguntar, por que eu vivo tão frustrado? Por que eu vivo tão desanimado? Por que eu vivo numa vida tão sem poder do Espírito? Não seria porque há muito tempo você vem vivendo com um coração ambicioso? E ambição, meus irmãos, tanto faz ser pequena como grande. É ambição. Agora, ambição é pecado. E como pecado? A única diferença de pecado pequeno para pecado grande é também de ambição pequena para ambição grande. São as consequências.
Uma ambição grande faz você adoecer de um jeito e que tira a sua paz, tudo aquilo que eu disse. Por isso, Paulo é categórico quando dá a segunda ordem. Siga. E aí ele é bem exortativo no que é que tem que seguir. Então não é deixar de fazer e ficar na passividade. Você tem que se ocupar. Ó, o que é que ele vai dizer? Siga justiça, fé, amor, paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então vamos aqui. Tenho 10 minutos para falar isso aqui, ó. Seguir, buscar intensamente. A ideia do verbo aqui é de correr na frente. Entendeu? Se o outro verbo fugir é você rapidamente se desviar, no linguajar do matuto, meter o pé da carreira, né? Meter o pé da carreira, né? Diz. Mete o pé na carreira. Corre. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, corre bem rápido. Corre intensamente. Empenhe-se. Em quê? Primeira coisa que ele diz, justiça. E esse fugir é uma busca ativa, constante. Justiça refere-se à retidão moral e prática, ao comportamento conforme a vontade de Deus. Não é apenas uma justiça que você foi declarado justificado, mas ética. Timóteo deveria demonstrar em sua conduta o que significa viver segundo o padrão divino, especialmente no ambiente eclesiástico, contaminado por falsos mestres. Honestidade, equilíbrio, integridade, transparência, não explorar ninguém, não cair em esquemas, não buscar atalhos, não agir com ganância. Esses dias alguém me marcou. Alguém me marcou. No jogo do Tigrinho. E é um pastor. Um pastor me marcou. Aí eu pensei que era para me dar felicitações, né, pelo meu aniversário, porque eu não li direito, só vi lá que tinha lá um negócio lá, né, me chamando, né, me chamando. Aí eu vi um negócio piscando, e digo, rapaz, um presente. Aí eu cliquei, aí quando eu cliquei, foi direcionado para a página dele do Facebook, era o Tigrinho, né, para jogar. Eu digo, rapaz, o pastor está jogando essas coisas. Cadê a honestidade, o equilíbrio? Cadê o buscar atalho? Meus irmãos, não tem problema de você querer ser rico. Mas a Bíblia vai dizer, para você ser rico, só tem um jeito, biblicamente. É trabalhando. Não é jogando em Mega Sena, essas coisas não. Entendeu? É trabalhando que você é rico, pedindo sabedoria a Deus. E Deus vai abrindo, aí você vai sabendo diferenciar o desejo da ambição e vai caminhando. Fé, confiança. Confiar em Deus, que não vai lhe faltar nada. Pode passar por alguma dificuldade. Quando você estiver passando por dificuldade, é desejo de Deus você passar por dificuldade. Está passando? Está passando? É desejo de Deus. Você tem responsabilidade? Tem. Mas entre a sua responsabilidade e o desejo de Deus permanece. Ele está querendo que você passe por isso. Então confie. Lembre do Salmo 23. Mas não só a parte primeira, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lembre-se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Lembre-se disso. Fé, confiança. Amor. A palavra aqui é ágape. É o termo mais elevado para amor no Novo Testamento. Que é a ideia de sacrifício, de altruísmo, olhando para o outro. Quem não foge das paixões, do desejo desenfreado, seja por sexo, seja por dinheiro, seja por posse, seja por posição, seja o que for, ele está no centro, ele não vai olhar para ninguém. Entendeu? Ele não vai olhar para ninguém. Aí, se ele não olha para ninguém, ele não tem esse amor, né? Se ele não tem esse amor, ele não tem paz. A palavra é eirene, que vem o nome Irene, né? Que dá a ideia de comunhão. Olha que interessante. Comunhão. Que é exatamente o ponto, e aqui eu não tenho medo de dizer.
que Paulo está pensando na igreja. Paulo está pensando na igreja. Quando ele diz isso aqui, ó. E a paz, com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Quem é com coração puro invoca o Senhor? Os crentes. Onde é que eles invocam o Senhor? No templo. Olha que negócio invocado, né? Paulo está dizendo anteriormente que no templo tem os falsos, cuidado, mas tem os verdadeiros. Se associe com ele. Isso aqui, meus irmãos, é mais uma fundamentação para esses que dizem, eu não quero saber de igreja, não. Eu não quero saber de igreja, não. E Paulo está dizendo, com todos os problemas, a igreja é o lugar mais seguro para se viver enquanto a gente tem vida nesse mundo vai caído. É o lugar mais seguro. Comparando com o mundo lá fora, a igreja é o lugar mais seguro. Porque o mundo lá fora, você não vai encontrar o que você encontra na igreja. Homens santos, mulheres santas, homens sábios, mulheres sábias, que vão te dizer como caminhar. Hoje, mais do que nunca, depois que chegou a inteligência artificial, o que eu já vi de professor, de médico, reclamar. Eu levo meu pai e minha mãe nos médicos, e a maioria deles são de muitos anos, né, que vem acompanhando. São já pessoas de idade também. E aí, eu levei meu pai no neuro e ele disse para mim, eu passei uns dias sem atender, porque eu estou com um problema aqui, aí eu procurei um médico, né, porque não é minha especialidade, eu procurei um médico. Aí eu fui me tratar com ele. Mas eu fiquei impressionado, porque eu entrei, ele nem olhou para mim. Aí, me passou um monte de medicamento, aí eu tomei, tal. Aí voltei, né, para ver a avaliação dele. Quando eu voltei, ele foi me perguntar o que eu estava tomando. Quer dizer, ele nem sabia o que foi que ele passou para mim. Entendeu? Isso é de uma arrogância, sabe? Não anotou nada. E eu que ando muito em médico também, levo a Débora, já vi, foi médico olhar na IA. Olhando aqui, ó, e refletindo no óculos. E olhando, rapaz. Aí parece que essa mentalidade entrou dentro da igreja. Que aí os jovens da igreja, eles querem se consultar com os sábios da internet. Que ele só conhece pelo vídeo. Ele não sabe quem são eles na vida real. E aí, olha para a igreja, acho que não tem. Tem igreja que é mais difícil achar. Mas tem. Sempre tem aquele que você pode se aconselhar, fazer uma pergunta. Ele não vai responder na mesma percepção e linguajar do moderno. Mas ele vai ter. Porque se tem uma coisa que os antigos têm, que nós não temos, e eu estou caminhando para isso, né? Dei um pulinho agora, 40 e 11. É tempo. Tempo de vida. Tempo de vida conta muito. Por isso, Paulo aponta para a igreja, nós temos que olhar para a igreja. Onde é que Paulo vai dizer, ó, fuja. Aí ele diz, né, ó, presta atenção. E siga. Siga o quê? A justiça, a fé, o amor, a paz. Aonde isso? Com os que, de coração puro, invocam o Senhor na igreja. A pureza, a santificação é vivida na prática, começa pela igreja. Então, eu não tenho medo de dizer. Já disse isso de outras maneiras, e agora eu vou dizer de novo. Crente que não ama a igreja, não está na igreja. Não venha dizer para mim que você está conseguindo fugir das paixões. Você não está. Você não está. Porque eu parto do princípio que eu não venho à igreja só porque eu sou pastor, não. Hoje é uma ajuda, né? Hoje é uma ajuda. É um bônus que eu tenho a mais. Um encorajamento para eu vir. Mas eu posso testemunhar isso aqui. Desde a minha adolescência, que eu vou para a igreja. Com todos os meus
vacilos, casei, mas graças a Deus nunca saí da igreja. Sempre soube a importância de estar na igreja. Vivi muito tempo na igreja como um ativista. Hoje procuro viver com adoração, com devoção a Deus. Mas eu não posso achar que eu sou melhor do que aquele que não vem. Que eu sou mais bem querido por Deus. Não. Eu vivo no mesmo mundo, com as mesmas dificuldades. É porque tem gente que olha para nós, pastores ou para a liderança, e acha que a gente vive em outro mundo paralelo. Ó. A gente não tem as tentações, os desânimos. Tem. E o que é que me traz aqui? É porque eu sou melhor? Não. Se tem uma coisa que posso dizer que sou melhor, é porque realmente eu reconheço que eu preciso. E aqui eu me lembro de uma ilustração que meu pai sempre contava. Todas as vezes que ele ia para a igreja, lá na igreja bíblica, tinha um cara que fazia um ponto lá de táxi. O cara ficava dentro do táxi. E um dia ele chamou meu pai e disse assim, eu vejo que o senhor, todo culto o senhor está aqui. Na semana, no domingo, o senhor está aqui. O senhor está aqui. O senhor não se cansa não de vir para cá? Toda semana o senhor está aqui? Aí a resposta do meu pai, o senhor dirige táxi todo dia? Todo dia. O senhor está aqui todo dia? Aí todo dia, mas não se compara não, eu estou aqui porque eu preciso. Aí meu pai, eu também, eu estou aqui porque eu preciso. Pronto. Então não justifica. Estou querendo diminuir a sua dor, o seu sofrimento, não. Eu estou querendo que você caia na real. Entendeu? Problema de crente fraco, ele não enfrentar o caminho de casa para a igreja. Se ele não consegue enfrentar o caminho de casa para a igreja, qualquer coisa que aparecer diante dele, ele não vai fugir. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a igreja é um instrumento de Deus. E tudo que o mundo cria tem relação com as criações de Deus. Você olha para um avião, é uma ave voando. Você olha para um navio, é um pato. Você olha para a igreja, é colégio, faculdade, é cursinho, preparando as pessoas para a vida, para fugir de certas coisas e para abraçar certas coisas. A igreja não é diferente. Por isso que Paulo, a sabedoria de Deus é muito grande, meus irmãos. Direto ou indiretamente, Paulo sempre liga que a força do crente, ela nunca é individual, ela está na coletividade. Coletividade. Você pode prestar atenção. Igreja Bíblica Monte Sião. Se vir um nome na sua cabeça, ore. Mas olhe para os irmãos mais fracos da igreja. Normalmente são os que não têm uma boa frequência. Estou humilhando eles? Não. Estou dizendo a realidade. Quantas EBDs aqui, meus irmãos, maravilhosas, se perde. Quantos devocionais dos jovens se perde. Eu estou ali fora, eu estou ouvindo. De mulheres se perde. Perdeu, não volta mais. Olha, tem gente ficando rico, milionário, por uma palavra de conhecimento. Tem gente que paga uma fortuna para almoçar, para jantar, com esses ícones aí de coach, do coachismo. E nós temos a palavra que é alimento, que sustenta. Entendeu? Aqui, semanalmente, olha o que é que nós temos aprendido aqui acerca da providência de Deus. Falamos da providência de Deus sobre tudo e sobre todos. Da providência de Deus sobre a vida e sobre a morte. A providência de Deus sobre o pecado. Meus irmãos, Paulo está dizendo, caminhe com os que correm para Cristo. Ande com gente do reino, ande com gente íntegra, ande com gente de coração puro, ande com quem busca Cristo, não riquezas. A pureza se fortalece na comunhão. Eu nunca esqueci de uma passagem de um livro que eu li. Você quer saber o que está no coração da pessoa? É o que ela mais fala, é o que ela mais vomita. Aí hoje, é o que ela mais tecla. O que ela mais tecla.
que ela mais coloca em evidência. Ali está o desejo dela. E aqui Paulo exortou a Timóteo: fuja do desejo intenso. Desejo intenso é uma paixão. Por isso que o tradutor colocou paixão. Porque paixão, ela está sempre ligada a algo irracional, que a pessoa faz sem pensar, não é? E tem umas implicações, umas ilustrações que é até certo mesmo, né? O que é que você não faz? Quem aqui nunca fez algo por paixão? Pensa aí naquele tempo que tinha inverno mesmo. Quem mora ali para a Barra do Ceará sabe quando chovia ali onde é a Guararapes, ali dava nado. Dava nado. E lá vem eu com meu fusquinha branco, dado pelo meu pai. A chuva caindo no toró. O bicho velho, não via nada. E antes de sair de casa, a mãe disse: menino, tu vai hoje para casa da Ismênia? Tu não foi ontem? Não, mas eu vou. Peguei o fusquinha, entrei dentro e mola, menino. Cheguei na Ismênia. Paixão, olha. Hoje, não é porque eu não gostasse da minha mulher, né? Era minha namorada na época. Mas eu, com essa cabeça hoje, eu não iria, né, irmãos? Olha o risco que eu corri, né? Um acidente. Mas, meus irmãos, a gente vive assim, sem se perceber, dando vazão para os nossos desejos. Eu repito, coisas que eu já disse aqui antes. Não entra na minha cabeça. O indivíduo quer passar no concurso. Pastor, eu estou estudando, olhe por mim, olhe por mim. Eu estou estudando. Beleza, irmão. Está estudando? Estou orando. Aí não vem para o culto. Aí diz assim: não, pastor, eu estava estudando. Quer dizer, 1h30, não dá para tu parar não, e vir para o culto. Aí depois voltar a estudar. Não entra na minha cabeça, não. Não entra. Lógico, irmãos, tem exceções. Tem períodos que realmente não dá, o cara tem que ficar. Mas, normalmente, o crente fraco, ele faz da exceção regra. E a regra, exceção. E não é. Paulo aqui está bem claro e taxativo. Timóteo, fuja, corra para bem longe de tudo aquilo que faz o teu coração pulsar além do que Deus deseja para ti. Timóteo, para a tua segurança, para tu não ficar ocioso, corre, mas corre mesmo. Corre de um jeito que tu possa estar sempre na frente. A ideia do verbo é essa: você correr à frente. É tipo assim: a justiça está aqui e você está aqui. A justiça está te empurrando. Entendeu? Você está na frente e a fé está aqui. A confiança está te empurrando. Você está correndo, o verbo está querendo dizer isso. Corra, né? Corra, siga. O amor está aqui te empurrando. E a paz está aqui te empurrando. Para onde? Para a igreja. Para a igreja. Para você crescer, para você aprender, para você ser confrontado, para você ser exortado. Meus irmãos, vou terminar com esse exemplo aqui. E aí eu louvo a Deus que nós não temos esse pensamento. Né? Depoimento de um pastor. A minha igreja tinha 150 membros, mas eu percebia que Deus queria um mover de multiplicação. Aí eu disse: Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Me mostra o que é que eu estou fazendo de errado. Eu digo: sei onde é que vai dar isso, mas eu vou escutar para dar uma ilustração lá para a igreja. Aí ele foi e disse assim: aí eu fui dormir, aí eu sonhei. Aí quando eu acordei, eu entendi, Deus falou comigo. Aí o som foi o seguinte: eu vinha num barco, em um rio, e as águas me levando com muita força, ó, de boa. Aí eu olhava assim, transparente, um monte de peixe, um cardume de peixe assim me acompanhando. Pai, eu digo: eita, meu irmão. O meu irmão é meu. Eu estou dando um... Vai. Aí quando chegou uma hora que foi diminuindo, a água foi diminuindo, os peixes foram parando, e aí o barco que eu estava, ele embarreirou lá. Aí eu rapidamente desci e comecei a tentar empurrar o barco com força e chutava os peixes para frente, né? Para os peixes não morrer. Aí eu acordei. Aí eu entendi. Deus dizendo assim: olha, você parou de falar do poder do meu Espírito. Você tem que voltar a pregar sobre o poder do Espírito. Falar em línguas, curas, milagres. Você deixou de falar. Você estava muito teórico. E hoje a igreja do cara é gigantesca, viu, irmãos? Gigantesca a igreja do cara. Mas quando eu vi isso, eu digo: Senhor, não é isso não. A tua palavra diz que quem tem que pregar a doutrina.
Tem que pregar doutrina, e tem que pregar a obra do Espírito Santo, não o poder do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Cristo é sempre aquele que tem que estar em evidência. O maior poder que eu preciso saber e que eu queira é o poder da salvação. O Espírito em mim eu já tenho. O resto, tudo é paixões. Paixões. Meus irmãos, nós estamos no caminho certo. Nós estamos dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. Que a gente fuja e siga. Eu não vou conseguir seguir a justiça, o amor, a paz, se eu não lutar para estar na comunhão dos irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, meus irmãos. Como diz 1 João 2,17, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade, não a ambição de Deus, permanece para sempre. A santificação não é passiva, ela é uma decisão contínua de afastar-se e perseguir. Afastar-se tudo aquilo que torna o meu desejo ambição e me apegar a tudo aquilo que transforma o meu desejo em devoção, em adoração a Deus. E eu só vou conseguir isso com a ajuda dos meus irmãos em Cristo, aqueles que invocam o nome do Senhor. Fique de pé. Vamos orar e vamos dar sequência aqui com a nossa ceia.